A pandemia do coronavírus só para 27 o número de casos no estado da Bahia, 17 só em Salvador. E o governador Rui Costa decreta estado de emergência. Reflexos do Covid-19, movimento na rodoviária de Vitória da Conquista é reduzido drasticamente. Hoje é quinta-feira, 19 de março de 2020, e as atualizações sobre os casos de coronavírus aqui na Bahia e a situação de Vitória da Conquista, você confere no UES Notícias primeira edição, que está começando agora. A gente começa a edição falando que o governador do estado declarou hoje em decreto publicado no Diário Oficial do Estado situação de emergência em todo o território baiano em virtude do coronavírus. Conforme o decreto, a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. Além das medidas de combate ao coronavírus já anunciadas pelo governo do estado, como a suspensão do transporte coletivo intermunicipal, público e privado, o decreto determina a suspensão, a partir da próxima segunda-feira, dia 23, dos atendimentos presenciais do Serviço de Atendimento ao Cidadão SAC em Salvador, Feira de Santana, Prado, Porto Seguro, Lauro de Freitas e Simões Filho. Também fica autorizada pelo decreto a mobilização de todos os órgãos estaduais no âmbito de suas competências para empregar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. Outro decreto, também publicado no Diário Oficial de hoje, determina a aquisição administrativa de bens e serviços como equipamentos de proteção individual. Este decreto agora, que foi publicado hoje, tem um prazo de 180 dias e pode ser prorrogado. E os principais terminais de chegada e saída de passageiros aqui em Vitória da Conquista já estão sentindo os reflexos da pandemia. O número de passageiros vem diminuindo consideravelmente. O estudante de jornalismo Gabriel Pires foi conferir essa situação. Ao chegar no terminal rodoviário de Vitória da Conquista, o que se vê é um espaço bastante vazio em comparação ao que se costuma observar. A diminuição de passageiros deve continuar por conta do decreto do governador Rui Costa, que suspendeu o transporte intermunicipal para a cidade de Porto Seguro, Prado, Feira de Santana e Salvador, que já registram casos de coronavírus. Olha, essa empresa aqui, ela tem 13 ônibus saindo diariamente para Feira de Santana e Salvador. Segundo dados passados para a nossa reportagem, a diminuição de procura de passagens foi de 30%. Já nessa empresa, que tem uma linha para a Feira de Santana saindo diariamente, a diminuição por procura de passagens foi de 30% a 35%. A diminuição também foi notada para Porto Seguro. Essa empresa tem uma linha diária para a cidade e nessa semana a queda por procura de passagens foi de 20%. Nessa outra empresa, que faz 4 linhas para Porto, a queda foi ainda maior. Tivemos uma queda muito grande. Aqui a nível de passageiros tivemos uma baixa de 60% a 80% no movimento geral. Então esperamos que com esse decreto do governador também aí vai cair mais, né? Com certeza. Em meio a poucos passageiros na rodoviária, encontramos seu Adilson, que vai viajar protegido. Com certeza. Se não se prevenir, o negócio fica difícil. Se eu não fazer minha parte, o negócio fica um pouco estreito, né? Complicado. Também como medida de proteção, o governador da Bahia vai solicitar à ANAC e à Anvisa a suspensão em caráter emergencial de voos saindo ou chegando de aeroportos baianos para rotas internacionais e para Rio de Janeiro e São Paulo, cidades que já registram transmissão comunitária. E agora a gente traz para vocês informações sobre os casos de coronavírus aqui no Brasil e também no estado da Bahia. Vocês vão ver aí na tela a cartela com as informações. Olha, no Brasil são 428 casos confirmados, 4 óbitos, sendo esse aí em São Paulo e no Rio de Janeiro. 11.278 casos suspeitos e 1.841 casos descartados. Aqui na Bahia são 747 casos notificados, 27 casos confirmados, sendo esses em Salvador, só em Salvador 17, como eu disse na abertura do jornal, em Feira de Santana 5, em Porto Seguro 4 e em Prado, um caso confirmado. E em tempos de coronavírus, estamos ouvindo falar cada vez mais sobre a importância de se manter a imunidade em alta. Mas você sabia que uma boa alimentação pode mantê-la fortalecida? Confira na reportagem.
Imunidade é o nome dado à capacidade do nosso organismo de se defender de invasores. Um sistema imunológico fraco pode ser propício para o avanço do coronavírus. A imunidade está diretamente relacionada à absorção de vírus e bactérias, certo? Então é o momento que ele se prolifera e tudo mais. A gente tem que ter atenção quem são esses pacientes imunossupressos, né? Para não considerar qualquer um que tem uma imunidade baixa como imunossupresso, não é. Para manter o sistema imunológico firme e ficar longe de doenças, essa nutricionista afirma que uma alimentação saudável pode auxiliar. Alimentos como gengibre e frutas cítricas são fundamentais para isso. Aqui a gente tem o gengibre e temos também as frutas cítricas, que são aquelas frutas que são mais ricas em vitamina C. E a vitamina C ela é um micronutriente que auxilia nesse aumento, né, do funcionamento do sistema imunológico. Logicamente que a gente, no caso, adicionar outros temperos, digamos um tempero chamado que é o açafrão, que é a cúrcuma, ele também vai ter esse fator de anti-inflamação e que vai ajudar, digamos, no sistema, na parte do trato gastrointestinal e com isso vai auxiliar o sistema imunológico. Mas além de uma alimentação saudável, uma boa noite de sono pode ajudar o sistema imunológico. Não adianta nada a gente ter esses alimentos com a gente, no caso que eu citei, e além da alimentação saudável, e que eu digo folhosos, presente de verduras, de frutas, se a gente não tiver uma boa noite de sono, um descanso, né, um tempo bom de você acordar e tá ok, e também o exercício físico. Logicamente, com excesso de exercício físico também diminui o sistema imune, mas um exercício físico que você consiga fazer para estimular o desenvolvimento do corpo e também porque no exercício físico tem a liberação de serotonina, porque tem isso, o sistema imunológico também pode ser abaixado no estresse. O estresse libera cortisol, que é um hormônio do estresse. E aí, com isso, diminui de forma drástica o sistema imunológico e aí não adianta nada a gente ter o outro contexto, né? E agora chegou a vez de falar de previsão do tempo. O fim de semana deve ser de chuva aqui em Vitória da Conquista e na maioria das cidades da região. Confira a previsão completa agora. Previsão de chuva leve para esta quinta-feira em Vitória da Conquista. As temperaturas oscilam entre 18 e 26 graus. Em Itapetinga, sol entre nuvens e possibilidade de chuvas. Temperaturas previstas entre 22 e 30 graus. Em Brumado, a quinta-feira terá tempo parcialmente ensolarado. Mínima prevista de 22 e máxima de 33 graus. Já em Jequié, probabilidade de chuva durante o dia e a noite. As temperaturas oscilam entre 22 e 29 graus. E agora vamos para um breve intervalo e já no próximo bloco você confere uma entrevista com a psicóloga Angélica Rosa. Ela vai conversar com a gente sobre como as pessoas podem passar dentro de casa esse período de isolamento social. O intervalo é rápido, não saia daí. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Baiana, baiano, índio branco mestiço negro, com ginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.
O Ministério da Saúde convoca para a vacinação contra a febre amarela todas as pessoas que têm entre 9 meses e 59 anos de idade, priorizando quem mora ou pretende viajar para locais com circulação do vírus. A febre amarela pode matar, mas pode ser evitada com a vacina que é gratuita, segura e eficaz. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Se está grávida ou tem 60 anos ou mais, procure orientação do Serviço de Saúde. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. 11h58, estamos de volta com as notícias primeira edição. E a pandemia do novo coronavírus esforçou a população ao isolamento social. E para enfrentar essa situação de mudança na rotina, sobretudo para os idosos, é um pouco complicado e é importante ficar atento a algumas dicas. Para nos orientar sobre como agir nessa situação, nós recebemos aqui em nosso estúdio a psicóloga Angélica Rosa. Angélica, seja bem-vinda, muito boa tarde para você. Essa mudança drástica afeta muito as pessoas e como a gente pode manter a nossa saúde psicológica neste momento? Obrigada, Marcel, pelo convite e a oportunidade de poder falar sobre esse tema que é muito pertinente nesse momento da gente. Precisamos falar de saúde mental, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando para a população em geral, a gente não está falando só da saúde psicológica. Então, tem algumas necessidades nesse momento que a gente precisa se organizar para poder fazer de fato o que aconteça. Primeiro momento, evitem de todas as formas ter muito contato com muita informação. Nesse momento, informações chegam de todos os lugares, principalmente as fake news. Então, assim, tente evitar essas informações de lugares, inclusive, que não são, né, informações seguras. Pelo menos 1 ou 2 vezes por dia está de bom tamanho. Outra necessidade que a gente precisa é pensar em não se vitimizar nesse momento. Pensar que você não está sendo castigado por estar sendo isolado e, pelo contrário, você está fazendo uma promoção de uma prevenção coletiva. E isso é importante a gente compreender nesse momento para a gente ajudar uns aos outros. Com certeza. Outra situação também é que nós, todos seres humanos, a gente precisa, né, de solitude. Solitude, Marcel, é um momento que a gente precisa para a gente se conectar com nós mesmos, que é diferente de solidão. Solidão, sim, ela causa muito desconforto, ansiedade, tristeza e para quem tem predisposição acaba gerando também o contexto da depressão. Então, nesse momento de isolamento, o ideal é que você possa se conectar com as pessoas usando as redes sociais. Esse é o momento, né? Telefone, chamada de vídeo. Então, a solitude é algo que você escolhe o momento. Agora, a solidão não. O fato de você estar socialmente isolado não significa que você precise se isolar das pessoas. Pelo contrário, em casa a gente tem essa possibilidade, inclusive, de se afetuar mais com os nossos, né? Com certeza. Outra questão também é não ser pessimista nesse momento. Porque o pessimismo, ele gera um padrão de pensamento, né, e um padrão de constrangimento em relação a esse pensamento ruim. E essa vibração que a gente acaba perdendo por conta desse vitimismo e por conta desse padrão de pensamento ruim, Marcel, a gente acaba gerando as doenças emocionais. Então isso é a parte mais prejudicial, esse pensamento negativo que leva a gente a ficar um pouco mais retraído, um pouco mais para baixo. Angélica, essas pessoas que estão trabalhando em home office, foram forçadas a trabalhar em casa, como essas pessoas também podem ter, né, uma saúde psicológica saudável? Porque aquela pessoa que estava acostumada com a rotina do trabalho, contato com várias pessoas, de repente para e começa a trabalhar dentro de casa para responder à empresa. Então, como essa pessoa pode manter essa saúde psicológica? Joia, Marcel. As pessoas que vão trabalhar em casa, a dica que eu deixo aqui é evitar não ter rotina. Rotina, ela é interessantíssima nesse momento para poder ajudar a se organizar em relação à sua saúde mental. Promova uma rotina que você possa cumprir. Evitem não fazer nada, porque não fazer nada em casa ou não fazer nada dentro de uma organização que ela não é sistemática faz você ter padrões de pensamentos que não são ajustáveis. E esses padrões de pensamento levam você a pensar coisas que não são o ideal naquele momento. E trabalhando em casa, a rotina que você tinha do seu trabalho, você pode levar para casa. Inclusive com esses contatos através das redes sociais. E tem que tomar cuidado também para não sobrecarregar aquela rotina que a pessoa tinha em casa, mais a rotina que a pessoa tinha no trabalho. Como é que ela vai fazer essa associação dessas duas rotinas aí, para não causar o estresse? Justamente. Quando ela coloca essa rotina e faz um planejamento diário, ela consegue
dissociar o que é trabalho, o que é casa. Ter um cantinho organizado em casa, ter um momento organizado em casa, para que as pessoas que estão em casa respeitem esse tempo, de que é um tempo que você está na ativa, né? E dessa forma você vai conseguir se organizar para poder prestar um bom serviço, né? E não prejudicar a sua saúde mental. E essa situação de isolamento que a gente vai estar enfrentando, né? Começou a enfrentar aí, ela pode ser considerada um fator de estresse para as pessoas, Angélica? Muito, muito, muito. A solidão, ela dá essa sensação, a solidão social dá essa sensação às pessoas de que elas podem ser sozinhas, né? E o que as pessoas e todos vocês podem tentar compreender que vocês não estão sozinhos. Vocês, nesse momento, estão se colocando nesse período para um resguardo coletivo. Mas você não precisa estar sozinho. Basta que você procure meios de se conectar com a vida e com as pessoas de uma maneira diferente. É só diferente. E nesse período, uma última pergunta é como as pessoas que estão em casa, qual a mensagem que você deixa para essas pessoas em casa para que elas possam se tranquilizar e ficarem, não ficarem tão para baixo, tão negativos. Então, qual a mensagem que você manda para o pessoal de casa? Para eles terem uma paciência para esse período de cuidado, que é um período de cuidado não só consigo mesmo, mas com o outro. Qual a mensagem que você deixa para eles? A mensagem que eu deixo a todos vocês é que vocês se conectem com vocês mesmos, para que vocês possam respeitar o seu tempo, o seu momento e entender que isso é um momento na vida, não é para a vida toda. E que essa resiliência a gente pode sim se conectar para a gente poder passar não só para a gente, mas para os outros ao nosso redor. E promover dessa forma a saúde mental para a gente e para o coletivo. Pensamentos positivos, pensamentos de resignação. Esse é o momento da gente pensar positivo e não negativo. Angélica, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no nosso telejornal. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Marcel. Uma boa tarde a todos. E no próximo bloco você confere mais informação e conteúdo para você. A gente volta já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de protestos nas primeiras cidades do país ontem à noite. Nas maiores cidades do país, perdão. Pelo menos 21 capitais e vários municípios fizeram panelaços, vocês vão ver aí nas imagens. Aqui em Vitória da Conquista, os atos foram marcados a partir das 8h30 da noite. Vários bairros como bairro Candeias, bairro Recreio e alguns outros bairros aqui da Zona Leste e da Zona Oeste da cidade registraram esses protestos contra o presidente. Esse panelaço ocorreu durante coletivas de imprensa que o presidente Bolsonaro participava durante 2 entrevistas para falar sobre as medidas para combater o coronavírus. Como eu já disse, aqui em Vitória da Conquista, vários bairros registraram aí esse tipo de manifestação contra o presidente, como você pôde perceber aí nas imagens. E agora chegou a vez do esporte com o Thiago... Perdão. Vamos ver... Certo. Vamos agora ao vivo com o repórter Gabriel Pires, ele que está vendo agora as deliberações do Consul aqui na reunião que está sendo realizada aqui na Vamos agora para um breve intervalo comercial, então, tivemos um problema com o nosso ao vivo e daqui a pouco a gente volta com o Thiago Henrique com os detalhes do esporte e dessa questão do coronavírus. A gente volta já. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde.
Adolescência primeiro, gravidez depois. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Ela namora aqui uns anos, desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Estamos de volta aqui com as notícias primeira edição e agora chegou a vez do esporte aqui no nosso telejornal e aqui conosco o jornalista Thiago Henrique que vai trazer as atualizações sobre os impactos do coronavírus no mundo do esporte. Thiago, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcel, boa tarde para você que está acompanhando o nosso telejornal. Então fala pra gente aí como é que está essa situação no mundo do esporte. Pois é, todo momento uma atualização, a todo momento informações novas em relação a essa pandemia que atingiu em cheio o esporte. Aqui na Bahia, a Federação Baiana inicialmente tinha decidido que os 2 jogos da primeira fase, os 2 últimos jogos seriam de portões fechados, mas depois ela voltou atrás e suspendeu a realização, a continuidade da competição. Mas está um impasse. Não se sabe se a federação vai encerrar o campeonato e vai dividir os títulos. Está uma preocupação danada. Os dirigentes de clubes estão de forma divididos. Alguns querem que encerre a competição, outros querem que continue. A gente ainda está esperando aí essas deliberações. A questão é o seguinte, é porque os times do interior, eles fazem um contrato de 3 meses. Isso é bom esclarecer para o pessoal entender mais. Então, os times do interior, eles fazem um contrato de 3 meses com os jogadores, porque não tem calendário. A maioria dos times do interior não joga o dia todo, diferente de Bahia, o ano todo, melhor dizendo, diferente de Bahia e Vitória. Bahia e Vitória joga todas as competições durante todo o ano. O time do interior não. Um ou outro joga a Série D, Copa do Brasil, mas são tiros curtos, não tem esse calendário todo. Então, não tem condição deles fazerem um contrato com esses jogadores durante todo o ano. Exemplo, Vitória da Conquista jogou o Campeonato Brasileiro, jogou o Campeonato Baiano, vai jogar a Série D. Ele encerra os contratos com os jogadores agora e só volta a recontratá-los próximo quando tiver a Série D. A Jacuipense é o único time que vai se alongar os contratos, porque a Jacuipense vai participar da Série C do Campeonato Brasileiro. Então por isso aí, e outros times estão encerrando. Então é preciso que haja entre federação e dirigentes uma saída. Para que não prejudique. E é importante também preservar a saúde dos atletas nesse momento. Não só dos atletas, mas de todos. Como a população toda está em isolamento, é importante os atletas também serem preservados nesse momento. Sim. Irresponsável seria se continuasse essa competição com os portões fechados. A gente sabe do prejuízo que é, mas a saúde vem em primeiro lugar. De portões fechados, os jogadores teriam contato um com o outro. E além do mais, tinha toda uma imprensa, tinha todo um staff. Quando você for fazer a conta ali, dá mais de 200 pessoas. Aí tem o translado, tem o treinamento. Ou seja, então, várias situações que podem prejudicar. São situações prejudiciais que fazem com que esse vírus possa se proliferar. E é só o Baiano que parou ou tiveram outras competições que pararam? Outras competições em todo o mundo. Vamos ver agora aqui na tela o que parou, as competições que pararam. Os eventos. O pessoal vai colocar pra gente aí, mas a gente vai adiantando. Olha só. O Mundial de Clube da FIFA, que estaria sendo...
que seria realizado o ano que vem, 2021, ele foi adiado, mas não tem data ainda. Ele seria realizado em 2021 na China. Não tem data ainda porque depende de outras competições. Então é evento que, de certa forma... Não vai acontecer ano que vem, mas também 2022 pode acontecer ou pode acontecer em 2023. Depende de outras competições. Fatores, porque outras competições também pararam. A exemplo da Eurocopa e Copa América. Essas duas competições foram adiadas para 2021. Liga da Europa e a da América do Sul. Os jogos foram adiados. Todas as ligas da Europa, a exemplo da França, tipo, um exemplo, a disputa da Eurocopa, que seria dia 12 de junho a 12 de julho, ela foi para 11 de julho a 11 de junho. Então, a Eurocopa foi adiada. E a Conmebol anunciou a mesma medida para competições na Argentina e na Colômbia. Outras ligas da Europa e da América do Sul também tiveram jogos adiados. A exemplo, a Liga Espanhola adiou as próximas rodadas, a Italiana, onde ali na Itália, onde tem mais o vírus, também foi adiado. A França anunciou portões fechados. A Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai também paralisaram as suas ligas. A Inglaterra também parou. A Liga dos Campeões também foi suspensa. Outra liga também que foi suspensa foi a Libertadores, a Copa Libertadores aqui da América, que já tinha sido, logo no início, quando surgiu essa pandemia, eles suspenderam logo. As eliminatórias da Copa do Mundo foram adiadas. A seleção brasileira ia jogar dia 27 agora, contra a Bolívia, em Pernambuco, e dia 31 contra Peru e Lima. Então esses dois jogos foram adiados. Não só os jogos da seleção brasileira, mas todos os jogos das eliminatórias. É isso aí. As Olimpíadas de Tóquio, uma novidade, elas foram mantidas. Como assim mantidas? Com essa situação de... O comitê organizador da Olimpíada se reuniu na terça-feira à noite e decidiu que mesmo com essa pandemia estão mantidas. E aí a gente fica sem saber o porquê realmente de uma situação dessa, deles continuarem com essa competição. E foi só o futebol que sentiu aí essa questão do coronavírus? Não, vamos ver na tela também mais outros próximos eventos aí. Outros eventos. Mostrar, né? Fórmula 1, o GP da Austrália foi cancelado. Os GPs do Bahrein, do Vietnã e da China também foram adiados. O pessoal colocou essa cartela que a gente está vendo são atletas infectados. Vamos ver os outros eventos. Aqui a gente adianta. O basquete, a NBA e a Euroliga também foram suspensas. No tênis, Roland Garros, a ATP e as finais da FIDE Cup também foram adiadas. O pessoal colocando pra gente aí, isso aí, Olha lá, Fórmula 1, GP da Austrália cancelado, GP do Bahrein, do Vietnã e da China foram adiados, o basquete, NBA e Euroliga suspensas, Roland Garros adiado no tênis, a ATP do tênis também foi suspensa, as finais da FIDE Cup também foram adiadas. No vôlei, as Superligas B feminina e masculinas foram encerradas. Foi uma decisão que a Confederação Brasileira de Vôlei tomou. Esses são alguns eventos. Alguns eventos a gente vai estar, durante a nossa participação, atualizando mais eventos. E agora a gente também, o coronavírus também infectou alguns atletas, né, Thiago? Principalmente no futebol, você trouxe aí alguns times. Sim, vamos ver também na tela a relação de atletas que foram infectados por esporte. No futebol foram 28 casos. 12 casos na Itália, sendo 2 na Juventus, 7 na Sampdoria, 3 na Fiorentina. Na Espanha, tivemos 5 casos no Valência, 6 casos no Espanhol. Na Inglaterra, 2 casos, um no Chelsea e um no Arsenal. Na Alemanha também 2 casos, no Hannover e no Paderborn. E na China, um caso no Hakka, que é o brasileiro que jogou no Náutico e jogou também no Fluminense. O Dori, ele foi infectado com coronavírus. O basquete teve 8 casos e a Fórmula 1 teve 1 caso. Então, Thiago, essa situação do coronavírus, então, ela não está sendo só para o pessoal de casa. As imagens aí do Dori, o Dori que joga lá na China, jogou no Náutico, jogou também no Fluminense, que foi contraído com a doença. É uma pena essa situação que a gente está enfrentando, mas aí todo mundo junto, tomando aquelas medidas de cuidado. É interessante que as pessoas cumpram
as recomendações direitinho, fique em quarentena, não vá para aglomerações, lave suas mãos direitinho. A gente está aqui trabalhando, gente, mas assim, estamos tomando todos os cuidados, é o que a gente pede a você. Se você tem a oportunidade de ficar em casa, se você não está trabalhando, tem muita gente que está trabalhando ainda como a gente aqui, mas se você tem a oportunidade de ficar em casa, por favor, fique em casa e mantenham todas aquelas dicas que a infectologista ontem passou aqui pra gente, higienizar sempre as mãos, evitar levar as mãos ao rosto. Então assim, fique em casa e se cuide, que aí juntos a gente pode evitar aí, ou pelo menos reduzir a proliferação desse vírus aqui na nossa cidade, na Bahia e também no nosso país. A nossa equipe na redação está a todo tempo aí procurando informações aqui. E a gente está cheio de papel, está chegando informações a todo tempo. Nesse momento de coronavírus é tudo atualizando assim ao mesmo tempo. Chegou informação, depois acho que a gente vai passar, no próximo bloco você passa, que é sobre o fechamento da Olívia, né? A prefeitura emitiu nota, a imprensa, mas no próximo bloco o Marcel dá mais detalhes sobre essa decisão. Tá certo, Thiago. Por hoje é só? Por hoje é só. Muitíssimo obrigado pela companhia. Segunda-feira a gente volta. Isso, até segunda. E no próximo bloco a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Até já. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV e outras ISTs, sífilis, gonorreia, hepatites B, C. Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você? Se no mundo acontecem 1 milhão de novos casos de ISTs todo dia, pra que arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. Gravidez não combina com adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. O Ministério da Saúde convoca para a vacinação contra a febre amarela todas as pessoas que têm entre 9 meses e 59 anos de idade, priorizando quem mora ou pretende viajar para locais com circulação do vírus. A febre amarela pode matar, mas pode ser evitada com a vacina que é gratuita, segura e eficaz. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Se está grávida ou tem 60 anos ou mais, procure orientação do Serviço de Saúde. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Meio-dia e 21 agora, e logo no início do jornal eu falei sobre a questão da reunião do Conselho Universitário Consul, que está sendo realizada neste momento aqui no campus da universidade para discutir essa questão da suspensão das aulas e que atitudes vão ser tomadas pela universidade. Quem traz informações ao vivo para a gente neste momento é o repórter Gabriel Pires. Gabriel, boa tarde para você. As definições que já foram tomadas. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos realizando o Consul. Terça-feira agora a reitoria já tinha emitido um comunicado suspendendo as atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão. Ontem nós tivemos uma paralisação na universidade e hoje nós estamos aqui discutindo no Conselho Superior as medidas, né? Estamos adotando uma nova resolução que normatiza o funcionamento da universidade. Então, já que no prazo de 30 dias estão suspensas as atividades presenciais de toda a comunidade acadêmica no ensino, na pesquisa e na extensão. Estamos instituindo nota para os setores administrativos e estamos avaliando ainda até o final do dia toda essa resolução, onde estará organizando todo o funcionamento. E também uma importante decisão foi a criação de um comitê, né, que vai tomar as decisões durante esse momento de crise, esse momento difícil que todo o país enfrenta, e nós estaremos avaliando dia a dia o que está acontecendo no cenário e adotando novas medidas, se necessárias forem, além dessa resolução.
que cria dentro dela o comitê, esse comitê que vai gerenciar essa crise. Para explicar ao pessoal aqui, esses 30 dias é uma suspensão das atividades da universidade acadêmicas e depois o calendário vai ser reajustado para prorrogar o semestre? Isso, na resolução, o calendário acadêmico da graduação ele fica interrompido. Então, após 30 dias, seguindo, inclusive, o decreto a nível estadual do governo. Então, após 30 dias, esse comitê gestor ele poderá reavaliar a necessidade de prorrogação, né, em virtude do cenário futuro que vai estar o nosso país e o nosso estado. Então, após as condições serem normalizadas, o comitê será convocado para decidir sobre o novo 2019.2, mas o calendário está suspenso. Professor, a gente sabe que Conquista tem um caso confirmado de coronavírus, mas na última semana surgiu aí na internet informações falando que teria um aluno aqui da universidade que estava com coronavírus, inclusive a reitoria, né? É importante esclarecer a todos que não tem nenhuma confirmação de caso aqui em Conquista e também... Isso, quem confirma os casos são as autoridades sanitárias. Em nosso conhecimento, nós não temos nenhum caso dentro da nossa instituição, nem entre servidores, e não é verdade essa informação que circulou. A gente lamenta a exposição da aluna que foi feita de maneira irregular, né? Nós pedimos desculpa a ela e toda a família pelo ocorrido e queremos tranquilizar a sociedade que na nossa universidade nós não temos conhecimento de nenhum caso. Assim, temos acompanhado pelos boletins que as autoridades sanitárias emitem, não temos nenhum caso confirmado na área da Conquista, nem em Jequié, nem em Petim. Então, não tem caso confirmado, não tem transmissão comunitária no nosso município, mas mesmo assim estamos adotando as medidas necessárias, né? A gente sabe que a principal medida hoje é o isolamento social e a gente reforça esse apelo, esse pedido, para que todos possam ficar em casa, né? A gente ajude a controlar para que esse vírus não se espalhe. Professor, muito obrigado. Marcel, eu volto ao estúdio. Obrigado, Gabriel. Uma boa tarde, um bom trabalho para você. Antes de encerrar essa edição do UES Notícias, chegou uma nota aqui para a gente, que a Prefeitura de Vitória da Conquista informa que a partir deste domingo, a Avenida Olívia Flores não será fechada para a prática de exercícios físicos e atividades de lazer. A mudança está de acordo com o decreto número 20.193, que foi assinado pelo prefeito no dia 18, divulgado pelo prefeito, né, no dia 18 de março, que estabelece as medidas temporárias de prevenção pelo coronavírus, e essa decisão de não fechar, né, a Olívia Flores e as outras tem validade de 15 dias. Bem, agora são 12 horas e 25 minutos, é assim que a gente encerra esta edição do UES Notícias Primeira Edição. Outras informações sobre o coronavírus você confere a qualquer momento em nossa programação e logo mais às 18 horas com a Aline Ferraz na segunda edição do UES Notícias. Muito obrigado pela sua companhia, o melhor da tarde a todos e até amanhã.